Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos da Casa Espírita Maria de Nazaré, na cidade de Gravatá, em Pernambuco, desejando uma boa tarde para todos nós. Que a paz do Mestre Jesus esteja em todos os corações aqui presentes, tranquilizando nossa alma, fortalecendo a nossa fé, dando-nos boa vontade e entendimento para a lição evangélica que estudaremos hoje. Foi-nos solicitado pela direção da casa conversarmos um pouco sobre essa grande figura da história do cristianismo, que foi João Batista, o precursor que anunciou a chegada de Jesus. Lembrando que João Batista era primo de Jesus. A esse propósito, manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: o primo amado de Jesus trouxe-nos a grande notícia dos feitos de amor que seriam realizados por Jesus. Passados 2000 anos, o que temos feito com esses ensinamentos do Mestre? A primeira pergunta que se faz é: quem foi João Batista? Na realidade, o seu nome era apenas João. O nome Batista veio depois de que ele começou a prática do batismo das pessoas nas águas do Rio Jordão. João Batista, denominado o maior profeta e conhecido como primo de Jesus, é filho de Zacarias e Isabel, nascido em circunstâncias absolutamente extraordinárias, em decorrência da gravidez de sua mãe, numa idade muito avançada. João Batista foi o grande missionário e precursor de Jesus, o maior de todos os profetas, aquele que viria antes do Cristo para preparar o caminho, profetizando sua vinda e sua missão. Vale a pena destacar que João Batista foi o último dos profetas do povo judeu. Havia mais de 400 anos que Isaías já havia profetizado a vinda do Messias. A última profecia é a de João Batista, quando anuncia que Jesus já estava entre nós. À exceção de Jesus, João Batista é o único no Novo Testamento cuja missão foi prevista por outros profetas. Em Isaías 43 está escrito: ele é a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Em Malaquias 3:23, lemos: vou mandar-vos o profeta Elias antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Você deve estar perguntando: o que tem a ver Elias com João Batista? Pelos textos evangélicos, João Batista é a reencarnação de Elias, conforme registrado por Mateus 11:14. Está escrito: e se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir, disse Jesus. Mas em Mateus
17, 10 a 13, lemos: Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Gostaria de destacar que a doutrina espírita aceita e reconhece que João Batista foi a reencarnação do profeta Elias. Contudo, o próprio João Batista não se via como Elias nem como qualquer outro profeta. João Batista era um homem extremamente simples. Os verdadeiros missionários de Deus, como João Batista, ignoram-se a si mesmos e, em sua maior parte, desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possuem, secundados, claro, pelo poder oculto que os inspira e dirige a revelia deles, pela atuação dos bons espíritos sobre aquele que é missionário. Pelas palavras do mestre, dita lá aos discípulos, percebe-se que o espírito de João Batista atingira um certo grau de elevação bem mais alto que os antigos profetas. E o Elias de agora era muito mais do que o Elias cerca de 900 anos atrás, que é o espaço de tempo que separa a encarnação de Elias e a encarnação de João Batista. 900 anos. Mas uma segunda pergunta, melhor dizendo, muitos fazem. Por que João Batista é a reencarnação de Elias que viveu 900 anos antes? Contam os estudiosos bíblicos que Elias foi profeta no tempo do rei Acabe e sua esposa Jezabel, que se afastaram de Deus e começaram a cultuar o deus Baal, um deus pagão. Naquela época houve uma grande seca na região. Existiam 450 profetas de Baal que resolveram testar Elias em sua fé. E Elias foi protegido pelo Senhor Deus. Após o episódio do cordeiro assado no Monte Carmelo, Elias então mandou degolar os 450 profetas de Baal. Foram todos degolados a mando de Elias. É preciso que se faça a leitura desta parte que está no chamado Antigo Testamento. Então observe que a morte de João Batista é uma morte que faz justiça ao que Elias havia feito 900 anos antes. Como morre João Batista? Degolado por ordem de Herodes, que atendeu o pedido de Salomé, filha de Herodíades, e por quem Herodes mantinha um grande interesse carnal. Salomé, então, percebendo o interesse de Herodes e querendo atendê-lo, faz uma chantagem emocional e amorosa com ele e pede a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. João Batista estava preso exatamente porque os judeus diziam que ele incitava o povo contra o governo de Herodes. E assim é feito. João Batista é degolado, a sua cabeça é colocada numa bandeja de prata
e trazida para Salomé, que estava com Herodes, Herodias e outros convidados numa grande festa no palácio de Herodes. Do ponto de vista da religiosidade, João Batista foi a voz clamante do deserto. Operário da primeira obra, João Batista é o símbolo da verdade que arranca as mais fortes raízes do mundo para que o reino de Deus prevaleça nos corações. Essa era a grande missão de João Batista. Fazer substituir no coração humano tudo aquilo que não era compatível com Deus, com a palavra de Jesus que seria ensinada, para que se estabelecesse no coração do homem a verdade. Chama atenção que a existência de João Batista é pautada por uma austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor, a luta para que se desfaçam as sombras do caminho. Humberto de Campos, no capítulo 2 da obra Boa Nova, descreve, faz uma belíssima descrição sobre João Batista e apresenta ele como o primeiro sinal do cristão ativo, em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo interior, a fim de estabelecer em si mesmo o santuário de sua realização com Cristo. E Humberto de Campos diz: foi por essa razão que dele, de João Batista, disse Jesus: do nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. Olha que interessante. Mas o que representa o João Batista no contexto da transformação moral? Considerando que a grande missão dele, além, claro, de anunciar como precursor a vinda de Jesus, a vinda não, a presença de Jesus entre nós, porque Jesus já estava encarnado, a grande simbologia de João Batista também está no campo da transformação moral. Ele lutou arduamente por isso. Ele representa aqueles que estão empenhados na luta pela reeducação espiritual sob o império da lei de causa e efeito. Sim, porque esta lei, inexorável, acaba obrigando o homem a buscar a sua reeducação espiritual. São conhecidos como legalistas da lei de Deus, que se adotam posturas extremadas, transformam-se em fanáticos e exageradamente ortodoxos. O primeiro texto evangélico, Mateus 3, 1-3, nos informa que durante a pregação, João Batista estimulava a multidão a arrepender-se, dizendo: porque é chegado o reino dos céus. O arrependimento é, pois, a base da melhoria espiritual. E a esse respeito, o benfeitor, codificador da doutrina dos Espíritos, Allan Kardec, lá no item 14 do capítulo 1 da obra O Céu e o Inferno, diz algo interessante. Para que cada qual trabalhe na sua purificação, reprima as más tendências e domine as paixões, preciso se faz que abdique das vantagens imediatas em prol do futuro, visto como, para identificar-se com a vida espiritual, encaminhando para ela todas as aspirações e preferindo-a à vida terrena. Não basta crer, mas compreender. Devemos considerar essa vida debaixo de um ponto de vista que satisfaça ao mesmo tempo a razão, a lógica, ao bom senso e ao conceito que temos da grandeza, da bondade
e da justiça de Deus. Olha que interessante. Para que cada um consiga expurgar de si tudo que ainda é imperfeito, a primeira coisa que tem que fazer é abrir mão das vantagens do presente com os olhos no futuro. Que futuro é esse? Futuro espiritual. Por isso que Kardec diz para identificar-se com a vida espiritual. Agora, ele chama a atenção que não basta crer, é preciso também compreender. E nesse ponto a doutrina dos espíritos nos favorece, porque ela trabalha com a razão, com o bom senso. Nós sabemos que sem o arrependimento não ocorre a regeneração do espírito. Agora, não pode ser exclusivamente o arrependimento. O arrependimento de uma falta cometida precisa ser seguido da reparação desta falta. E ter consciência que essa falta também vai precisar ser expiada. E aí está a explicação de João Batista ser o profeta Elias, a reencarnação de Elias. Elias não mandou degolar os 450 sacerdotes de Baal, não cometeu esse crime, retorna 900 anos depois num corpo de carne, na pele de João Batista, que vai morrer degolado. Vai provar da mesma taça que ofereceu àqueles 450 sacerdotes de Baal. O benfeitor Emmanuel, a esse respeito, lá na questão 182 da obra O Consolador, ele diz algo muito interessante sobre o arrependimento, sobre o remorso, sobre a reparação. Emmanuel diz assim: o remorso é a força que prepara o arrependimento, como este é a energia que precede o esforço regenerador. Choque espiritual nas suas características profundas, o remorso é o interstício para a luz, através da qual recebe o homem a cooperação indireta de seus amigos do invisível. Quem são os amigos do invisível? Os bons espíritos. A fim de retificar seus desvios e renovar seus valores morais na jornada para Deus. Olha que interessante. O remorso é necessário? É. Ele é a mesma coisa que o arrependimento? Não. Ele prepara o arrependimento, porque o remorso é uma tomada de consciência. Vem a questão do arrependimento. Depois vem muitas vezes segue-se a fase de expiação e termina com a fase de reparação. Nós precisamos recordar que, do ponto de vista da tradição judaica, até a chegada de João Batista, de Jesus, a tentativa de se obter paz interior quando alguém havia cometido um erro, vamos chamar de pecado daquela época, estava relacionada às obrigações religiosas ou às manifestações de culto externo. O que é que aconteceu? Os sacrifícios, os holocaustos, as oferendas, a santificação do sábado. Isso tudo estava previsto na tradição judaica como formas de expiar uma falta cometida. Então o sujeito tinha uma falta grande, pegava lá um determinado animal e levava para sacrificar no templo. E achava que com isso estava quites com Deus em relação ao erro que havia cometido, o que é, sem dúvida alguma, um ledo engano. Porque a imperfeição, a falta, só fica corrigida se for devidamente reparada. Então a gente percebe que com Jesus, Deus não está sentado no altar dos templos religiosos. Porque eles achavam, quando eles iam sacrificar lá o boi, a pomba, o animal que eles escolhessem,
Eles achavam que Deus estava sentado lá no templo. Deus não está lá, Deus está em todo o universo, no âmago de cada um de nós, de cada ser humano. Recordemos o ensino de Jesus quando disse: o reino de Deus está entre vós, o reino de Deus está dentro de vós. Jesus assinalava que esse reino não vem com aparências exteriores, exatamente aquelas obtidas lá com os cultos externos, os holocaustos, as oferendas, a santificação do sábado e por aí afora. O profeta Isaías 43 já havia anunciado: vós que clama no deserto, prepare um caminho para o Senhor, um caminho reto para o nosso Deus. E você deve estar perguntando: o que significa preparar um caminho reto para o nosso Deus? Exatamente isso, remover todos os obstáculos e barreiras em nossas vidas que nos impedem de estar mais próximos de Deus. E que obstáculos e barreiras são esses? Exatamente as nossas imperfeições, os nossos erros. Se quiser usar uma linguagem religiosa católica, os nossos pecados. Eles nos afastam de Deus. Mas como é então que eu vou preparar esse caminho reto? O Espírito Emmanuel, no capítulo 86 da obra Pão Nosso, tem ensinamento muito oportuno. Ele diz: o homem bem intencionado refletirá intensamente em melhores caminhos, alimentando-se de ideais superiores e inclinando-se à bondade e à justiça. Olha que interessante. O homem bem intencionado refletirá intensamente em melhores caminhos, alimentando-se de ideais superiores e inclinando-se à bondade e à justiça. E ele diz mais: é necessário meditar no bem. Todavia, uma característica de Emmanuel, que usa as conjunções adversativas, é imprescindível executá-lo. Executá-lo quem? O bem. Não basta apenas meditar no bem, pensar no bem. É preciso praticar, executar o bem. E ele vai terminar dizendo: a providência divina cerca a estrada das criaturas com um material de edificação eterna, possibilitando-lhes a construção das veredas direitas. Veredas direitas significa dizer o caminho reto. Mas o que me chamou muito a atenção quando eu li esse texto do Emmanuel, lá no capítulo 86 da obra Pão Nosso, é o início do texto, O homem bem intencionado. E onde é que se faz a leitura da intenção de alguém? No seu coração. E Deus seguramente está fazendo isso. Portanto, não tem como nós enganarmos a divindade nesse aspecto. Por oportuno, vale destacar que João Batista introduziu na sua época um ritual novo, que foi o batismo na água corrente. Na água corrente, não era uma água parada, era uma água corrente. Fazendo isso, inclusive, com Jesus. A esse propósito, na obra O Consolador, foi perguntado ao benfeitor Emmanuel: considerando que as religiões invocam o Evangelho de Mateus para justificar a necessidade do batismo em suas características cerimoniais, como deverá proceder o espírita em face desse assunto? Olha que interessante. Aí o benfeitor Emmanuel respondeu: os espíritas sinceros, então ele já qualificou o espírita sincero, na sagrada missão de paternidade, ou seja, como pai, devem compreender que o batismo,
aludido no Evangelho é o da invocação das bênçãos divinas para quantos a eles se reúnem no Instituto Santificado da Família. Espiritista deve entender o batismo como o apelo do seu coração ao Pai de misericórdia, para que os seus esforços sejam santificados no trabalho de conduzir as almas a elas confiadas no Instituto Familiar. Olha que explicação interessante sobre o batismo na perspectiva espírita. Perguntaram na questão 298 do Consolador, como é que se justificava o batismo para o espírita. E a resposta foi espetacular do Emmanuel. Compreender que o batismo é o da invocação das bênçãos divinas para aqueles que se reúnem no Instituto Santificado da Família. A parte prática que nós conhecemos do batismo, que acontece nas igrejas quando se leva uma criança para batizar, no caso, especificamente da perspectiva espírita, essa parte material, ela é uma simbologia. Porque o Emmanuel está dizendo que o batismo é uma invocação de bênção divina para os filhos. Nós temos que entender que quando se batiza uma criança, nós estamos apelando para Deus para que Ele ajude aqueles pais na condução daquela alma que foi confiada àquele pai e àquela mãe, no sentido de instruir, orientar para que esta criatura seja um verdadeiro filho de Deus. Conclusivamente, meu amigo, minha amiga, o precursor João, o Batista, nos oferece um exemplo de transformação moral, obtido sob os ditames da vontade disciplinada e corretamente administrada, que era uma característica do João Batista. Dessa forma, fica patente para todos nós uma frase que está lá no item 4 do capítulo 17 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Isto é o que nós devemos fazer, que nós devemos oferecer como um grande exemplo de transformação moral. Usar, inclusive, essa estratégia de disciplina e administração da vontade, feita com muita sabedoria por João Batista. Agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Forte abraço.